tem a diferença entre antagonista e vilão. E eu quero que a gente deixe isso bem alinhado aqui, o que seria o antagonista e o que seria o vilão. Eles não são a mesma coisa. Definitivamente, eles não são a mesma coisa. O antagonista é o personagem que, de alguma forma, ele vai converger com o objetivo do protagonista. Claro que, de forma simplória, você deve estar pensando, ué, mas isso é o papel do vilão. Num romance, por exemplo, eu botei o exemplo, eu trouxe outros exemplos, mas um exemplo assim, mais café com leite pra vocês. Num romance onde a mãe proíbe, né, ou o pai, a família proíbe o casal de ficar junto, aquela família é ruim por causa disso? Não, só porque a mãe tá querendo que a filha tenha algo melhor, não significa que ela é uma pessoa ruim. Então ela não é um vilão, ela é um antagonista. Ela está impedindo o protagonista, que é a menina, a alcançar seu objetivo, que é ficar com o rapaz. Mas ela não necessariamente é uma pessoa ruim. Então, ela é diferente. Isso é diferente. Nós temos, por exemplo, também, o exemplo que eu acabei de citar e que eu vou trazer na próxima aula. Então, o vilão é o personagem, aí falando do vilão, o vilão é o personagem que age em prol de seus objetivos, custe o que custar. Resumindo, o vilão é aquela pessoa egoísta, que, sim, ela é ruim, não necessariamente ela é ruim com aquele quê de maldade, quando a gente pensa num serial killer. Não necessariamente ela é monstro, por exemplo, em Attack on Titan, que são os titãs, que simploriamente mata por matar. E a gente vai ver aqui que não é legal que o próprio vilão seja essa pessoa sem objetivos. Ele precisa ter um objetivo. Eu quero que vocês lembrem do terceiro episódio do Desbloqueia, onde eu falo do Fullmetal Alchemist e sobre a ideia central. Cara, grava bem aquele episódio, porque aquilo dali, quando eu falei que realmente é a base de toda boa história, e que tudo na sua história seguia por aquilo dali, isso é verdade. Tanto que, olha só, semana passada eu falei sobre diálogos e a gente falou sobre a ideia central. Hoje nós estamos falando sobre vilão, e eu também vou falar sobre a ideia central. A ideia central da história nada mais é do que, pra você que não assistiu o episódio passado, só pra gente resumir aqui, é aquele todo que resume a história. É o objetivo principal daquela história mostrar pro leitor alguma coisa. E no Fullmetal Alchemist, por exemplo, a troca equivalente. Claro que existem outros valores, outros fatores, outras ideias, mas aí você vai entender por que existe só uma ideia central. Lá na aula 3, aqui eu só vou resumir que a ideia central é isso, essa lição de moral que o autor quer te passar no final, é aquela lição que você fica pra vida depois que você, enfim, assiste ou lê aquela história. E aí, a lição, pra mim, de Attack on Titan, a ideia central e o que bate tão forte é a questão de liberdade. E quanto mais o protagonista vai vencendo um desafio, luta por essa liberdade, isso é desde o início, poxa, a humanidade tá ali trancafiada, numa muralha, ele quer a liberdade. Qual o preço que eles pagam por essa liberdade? É muito cruel tudo o que acontece com eles e o quanto eles precisam lutar para conseguir essa liberdade. E quando eles finalmente conseguem uma vitória, nem é tão vitória assim, porque muitas vidas foram perdidas por aquilo dali, é um passo pequeno demais, quase que parece que não tem muito resultado. Cada vez que ele acha que ele conseguiu alcançar a liberdade, que é a ideia central, aparece outra pessoa, outro vilão, confrontando ele, que não. Olha, você achou que se você vencesse você conquistaria a liberdade, mas olha só, surgiu outra pessoa. Porque existe, pra mim, o que é o maior de todos os vilões de Attack on Titan, que aí realmente só quem lê o mangá que vai entender o que eu vou falar agora, mas existe uma ideologia, um preconceito dos habitantes de fora da muralha, de que aquelas pessoas de dentro da muralha precisam morrer. O maior vilão de todos é justamente essa ideologia que vai convergir diretamente com a ideia central do anime que o protagonista sempre busca, que é a liberdade da humanidade. Então, é um vilão que ele não tem corpo, ele não é um ser, ele é uma ideia que encarna em vários personagens de maneiras e jeitos diferentes para fazer com que o protagonista tenha um desafio a mais a vencer. Para mim, essa é a melhor eureka de todos os vilões da face da Terra, porque não interessa quantos caiam,
quantos levantes. Não é uma pessoa que ele tem que derrotar. Como se derrota uma ideia? Como que se derrota uma ideologia? Como que se derrota, como a gente tem hoje, preconceito, né, o racismo e todas essas coisas que de certa forma Attack on Titan aborda. Para quem se aprofundar um pouco mais na história vai entender isso. Então eu acho isso extremamente interessante, porque aí a gente vê o quanto a ideia principal é importante, porque cada vez que ele vai em busca daquele objetivo, daquela ideia central de vou lutar pela liberdade da humanidade, e a busca pela liberdade, de você ir e vir, de você conseguir ficar em paz, ela nunca cessa, porque sempre tem aquela ideia maior de que não, vocês estão condenados, vocês que estão aí nessa muralha, vocês estão condenados. E aí, cada hora surge um vilão, uma encarnação, digamos assim, dessa ideia, né? Dessa representatividade dessa ideia a cada arco, que toda vez que o protagonista... É uma coisa tão bem feita que você de fato se compadece do protagonista e fala assim, poxa, cara, de novo. Tipo, caraca, a gente achou que se você chegasse nesse ponto ia ser tudo bem, você ia derrotar esse cara aí e depois ia ser só festa e alegria. E não, uma das maiores conquistas deles no anime, pra você ter uma noção, foi uma das piores coisas que eles poderiam... Um dos piores vilões que eles poderiam despertar. Tipo, eles estavam correndo muito pra um santo graal, digamos assim, um exemplo pra não dar tanto spoiler. Eles queriam muito conquistar uma coisa, né? E aí, quando eles conquistaram, eles descobriram que conquistar aquilo era, na verdade, praticamente a sentença de morte deles. E por conta disso, porque essa ideia tava ali, e ela tá ali, é muito maior, o vilão é muito maior. Essa progressão de vilania, a gente também vê, por exemplo, em Naruto, de uma forma mais simplificada, e eu, sinceramente, acredito... aí opinião minha, de uma forma um pouco mal feita. Kishimoto poderia ter ordenado isso, coordenado isso de uma forma melhor, mas eu acho que ele não fez com tanta maestria quanto a Attack on Titan vem fazendo. Cada vez que é a Akatsuki que a gente tem que derrotar, e depois não é a Akatsuki, é o Obito, depois não é o Obito, é o Madara, não é o Madara, é o Zetsu Preto, não é o Zetsu Preto, é a Kaguya. Só que o problema é que foi muito rápido e de uma forma que a gente não foi entendendo aquilo dali. Foi muito tipo, pá, 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 uma coisa atrás da outra, e não foi ficando muito claro. Só que ainda assim, Naruto também é um exemplo dessa projeção. Você meio que fala assim, olha, meio que vai enganando, brincando com o seu leitor, e tudo bem enganar o seu leitor adora ser enganado, porque se tudo fosse óbvio, não teria graça ler a sua história. Fala assim, ó, é esse vilãozinho aqui, aí a pessoa vai pegar, então esse vilão, ele vai derrotar esse vilão, mas e daí? O que vai acontecer depois? Será que todo mundo vai ser feliz? Aí derrota aquele vilão e de repente você mostra, haha, não era esse vilão, era esse outro aqui. E aí a pessoa, não, então peraí, surgiu um mais forte. Só que tudo em progressão, presta atenção, que não é de uma forma rápida, igual o Naruto fez. Pega mais o exemplo de Attack on Titan, tudo com progressão, com desafios de fato pra ele vencer aquilo dali, e que não seja, na hora que faça virada, faça sentido. Na hora que você troca um vilão menor por um maior, faça sentido aquele vilão existir. Quando, de repente, Madara se transformou em Kaguya, foi uma coisa que você ficou assim, what the fuck? Quem é esse ser? Da onde ele veio? Como assim ele existe? Por que ele tá aqui? Depois, ali, naquele momento, teve que contar toda uma história do porquê que a Kaguya existia. Kishimoto deixou pouquíssimas pistas ao longo da história. E o legal é quando... O legal dessas viradas, desse plot, até mesmo dessa troca de vilão, é quando acontece, você não precisa parar pra explicar por que aconteceu. Mas você deixa tantas pistas ao longo do caminho, pistas que não são óbvias, mas que quando você vira a chave do plot, o leitor fala assim, caraca, tava tudo ali na minha cara. Só eu que não vi, entendeu? Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. E isso é muito legal. Anota isso aí, pra você pensar em você fazer na sua história.